A Itália negou permissão para que aeronaves militares dos Estados Unidos pousassem em uma base aérea na Sicília para voos subsequentes ao Oriente Médio. A mídia italiana está informando que alguns bombardeiros dos Estados Unidos deveriam pousar nessa base no leste da Sicília antes de seguirem para a região, acrescentando que a permissão não foi concedida porque os Estados Unidos não solicitaram autorização. A guerra gerou muito debate na Itália e em toda a Europa. Mas na Itália, os partidos de oposição de centro-esquerda têm pressionado o governo para bloquear o uso das bases lá, a fim de evitar envolvimento nesse conflito. Então, para mais reações e análises, é um prazer agora receber Ana Mamiliano, editora de assuntos internacionais do Il Corriere della Sera, que está conosco agora de Milão. Muito obrigada pelo seu tempo. Então, relatos sugerem que a liderança militar da Itália não foi consultada, como exigido pelos tratados que regem o uso de instalações militares americanas no país. O que está confirmado? Há muitos relatos conflitantes. Que esclarecimento você pode trazer sobre isso? Acho que um elemento claro sobre o qual podemos ter certeza é que este governo quer que o público, quer que o mundo saiba que eles negaram a autorização. A relação da Itália com os americanos em suas bases italianas é um pouco bizantina. Então, em alguns casos você precisa de autorização, em outros casos não precisa. O que é muito interessante aqui é que, independentemente do que aconteceu, e é muito difícil saber o que aconteceu, mas independentemente do que aconteceu, o ministro da Defesa da Itália, que vem de um governo de centro-direita, confirmou isso e está sendo muito honesto e aberto sobre isso. Então, a mensagem política é que, apesar deste governo normalmente ter uma relação muito amigável com Trump, desta vez não só disseram não, mas querem que o público saiba que disseram não. Fica a dúvida sobre o que o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni está pensando em relação à provável resposta dos Estados Unidos, mas ela certamente não está sozinha. França, Espanha e o Reino Unido também não estão muito interessados em se envolver. Como você vê a resposta europeia de modo mais geral ao que está acontecendo com essa guerra até agora e a provável reação do presidente dos Estados Unidos? Olha, certo, então a Europa é uma coisa. A Itália é outra, porque desde que Trump chegou ao poder, é claro, houve discordâncias entre os dois lados do Atlântico, mas pro bem ou pro mal, Meloni conseguiu manter boas relações com Trump. Parte disso tem a ver com a personalidade, com o fato de que ambos são, sabe, populistas de direita, se quisermos descrevê-los assim. Então, a Itália permaneceu em uma posição privilegiada de amizade com os Estados Unidos. Não houve desentendimentos diplomáticos, como aconteceu com a França, por exemplo. Mas quando se trata da guerra, é muito problemático para a Itália. Primeiramente porque estamos no Mediterrâneo, estamos muito perto do Oriente Médio. Então as pessoas estão apavoradas com a possibilidade de serem arrastadas para essa guerra. E, em segundo lugar, a Itália importa muita energia do Golfo. E você pode dizer, bom, todo mundo faz isso. Nem tanto. A Itália não tem energia atômica, como a França e o Reino Unido têm. Ela não tem tanta energia verde quanto a Alemanha. Então, a maior parte da nossa energia vem do gás, especialmente do gás. E, em menor escala, do petróleo, que vem principalmente do Golfo e da Argélia. E por isso é muito exposta. E sabemos que essa guerra é muito impopular. Tanto que, na verdade, a popularidade de Meloni, que sempre foi muito alta e ainda é, de certa forma, alta, mas sofreu por causa dessa guerra. E, na verdade, as pessoas especulam que ela recentemente perdeu o referendo constitucional, que era sobre uma reforma legal, porque as pessoas basicamente estavam irritadas com ela por causa dessa guerra. Não porque se importavam com a reforma ou não a reforma. Ela está na corda bamba agora.
Agradeço muito seus análises. Mais uma vez, ainda restam muitas perguntas e tantos cenários diferentes podem estar acontecendo não só nesta guerra, mas também nas relações entre os Estados Unidos e os países da Europa. Agradecemos o seu tempo. Ana Mamiliano, ao vivo de Milão, obrigada por participar desta edição de Notícias de Última Hora. Embaixador, qual é a sua opinião exatamente sobre isso? Por um lado, é possível entender os países que hesitam em se envolver, mas em que momento se ignora um aliado? Quando é que alguém precisa dizer que, na verdade, isso é importante para o futuro da região, para o futuro do mundo? Eu acho que a postura da Europa, Benito, é simplesmente lamentável, realmente revoltante. Porque eles não estão apenas deixando de participar dos esforços para combater o quê? Para combater o regime, um regime opressor que matou 34 mil do seu próprio povo há poucas semanas, preparando um arsenal nuclear que pode devastar toda a região. Lançar mísseis de 4.000 quilômetros foram lançados pelo Irã em direção à ilha de Diego Garcia há cerca de uma semana. E 4.000 quilômetros podem cobrir toda a extensão da Europa. Nossa, eles mentiram de novo. Isso prova que mentiram de novo, exatamente. Então, além de não estarem participando do que é do seu próprio interesse e autodefesa, mais até do que dos Estados Unidos, eles agora estão colocando obstáculos e, na verdade, estão dificultando ativamente os esforços dos Estados Unidos e de Israel. Isso é algo que não se faz e eu acho que eles vão pagar caro por isso em algum momento no futuro. Eles têm realmente contado com a defesa americana nos últimos 80 anos sem realmente mover um dedo. Então, novamente, aqui mostra que a Europa não só perdeu sua coragem, mas também sua alma. E a última coisa que eu quero dizer é que o Irã também está muito ativo com o Hezbollah na Europa, em solo europeu, com células terroristas adormecidas, com células terroristas ativas que já mataram vários europeus. Então, para eles fecharem os olhos e se deixarem intimidar, é simplesmente revoltante. A reação de muitos países tem sido inesperada, para dizer o mínimo. Inclusive o posicionamento do Canadá. Owen Alteman, conte-nos mais. Sim, o primeiro-ministro Mark Carney do Canadá, Benita, afirmou nas últimas horas a jornalistas que condena a invasão ilegal de Israel ao Líbano. E por quê? Porque, Benita, o governo libanês baniu o Hezbollah e está tomando medidas ou tentando tomar medidas contra o Hezbollah. Curiosamente, Carney se corrige no meio da frase ali. Por isso, Israel deveria deixar o Hezbollah para o governo libanês. Me pergunto o que dizemos às pessoas do norte de Israel, em Metulá, Kiryat Shmona, Shlomi e na fronteira. Como elas se sentem ao ver que o governo libanês, mesmo que quisesse, não conseguiu agir nos últimos meses, nem nas últimas décadas, sobre o Hezbollah, deixando nossa segurança nas mãos deles? É possível criticar a conduta de Israel no Líbano, algo que governos ocidentais fazem frequentemente. Israel não segue as leis da guerra, dizem, e deveria tomar mais cuidado para evitar vítimas civis ou forçar civis a sair, preocupados com as consequências humanitárias. Isso já era esperado. Mas para um líder de um país ocidental vir a público e dizer que é ilegal para o exército israelense estar no Líbano porque o governo libanês está cuidando do assunto... Benita, achei que isso fosse do The Onion. É absurdo, e não digo isso levianamente. Concordo com Danny. Os europeus estão assumindo riscos desnecessários com Donald Trump, o que não condiz com sua lógica, já que estão preocupados com Rússia e Ucrânia. Eles temem que essa guerra está ajudando a Rússia e que quanto mais essa guerra com o Irã se prolonga, mais está ajudando a Rússia. Acho que a mensagem de volta para eles tem que ser que isso não é verdade. Se a guerra terminar com o Irã levando a melhor, Benita, isso na verdade ajuda a Rússia. E continuar a guerra para obter um resultado melhor, essa é a melhor maneira de conter a Rússia, porque um Irã forte, no final das contas, vai poder ajudar mais a Rússia na luta contra a Ucrânia. Tentar diminuir o Irã, na verdade, ajuda na luta contra a Rússia. Acho que é assim que se deve falar com o Irã.